Eu sou Lucas, e essa história aconteceu quando eu tinha 20 anos. Era uma fase em que eu estava desesperado por um trabalho para ajudar minha família. Minha prima Paula, uma mulher de 38 anos, confiante e independente, me ofereceu um lugar em sua casa em troca de ajuda com pequenas tarefas. Apesar de desconfiar um pouco, aceitei. Afinal, era minha prima. Quando cheguei ao casarão, fiquei boquiaberto. A casa era enorme, cheia de detalhes elegantes e uma atmosfera acolhedora. Paula me recebeu com um abraço caloroso e disse que sua casa era minha casa. Histórias que aconchegam. Se você está curtindo o nosso vídeo, aproveite para conferir se já está inscrito no nosso canal. Paula pediu que eu a ajudasse a organizar as coisas e de vez em quando fizesse massagens nela. Na primeira noite, depois de desfazer minhas malas, fui explorar o casarão. Paula tinha 2 gatos, Artemis e Apolo, que pareciam estar sempre por perto. Enquanto assistíamos TV, Artemis saltou no colo de Paula. Ela acariciava o gato enquanto me observava e comentou que Artemis gostava de mim, o que era raro. Na segunda noite, Paula pediu que eu massageasse seus ombros, o que me deixou um pouco inquieto. Com o passar dos dias, os pedidos de massagem se tornaram quase rotina. Eu tentava manter aquilo o mais casual possível, mas sentia que ela estava se aproximando de uma forma que me deixava desconfortável. Certa noite, ela comentou sobre me contratar como massagista. Um dia, Paula apareceu na sala vestindo uma camisola de seda. Artemis, um dos gatos, a seguiu e saltou no braço do sofá. Paula pediu que eu passasse creme em suas mãos, o que me deixou desconfortável. Artemis miou alto, como se quisesse interromper o momento. Uma noite depois de um jantar descontraído, Paula sugeriu que jogássemos cartas. Entre uma rodada e outra, ela fazia comentários ambíguos sobre estar sozinha no casarão. Quando o jogo terminou, ela segurou minha mão por um segundo a mais que o necessário e sorriu. Você é um bom companheiro, sabia? Nem parece que somos primos. A frase ficou no ar, carregada de significados que eu não sabia decifrar. Naquela mesma noite, Artemis subiu na poltrona próxima e ficou me encarando fixamente enquanto eu massageava os ombros de Paula. O gato parecia desconfiado, quase como se entendesse algo que eu ainda não conseguia aceitar. Quando Paula suspirou e se inclinou ainda mais para frente, Artemis soltou um miado alto, quase como um protesto. Esse gato, disse Paula rindo. Acho que ele não gosta de dividir você comigo. Eu ri, mas a verdade é que Artemis parecia estar vendo algo que eu não via ou talvez que eu estava tentando ignorar. A partir daquela noite, comecei a perceber que as situações estavam ficando cada vez mais carregadas de uma tensão que eu não sabia como lidar. Era como se cada gesto, cada palavra, carregasse um peso maior do que deveria. Era uma noite quente de verão. O casarão parecia ainda mais silencioso que o habitual, exceto pelo som dos grilos do lado de fora. Eu estava na sala, organizando alguns papéis na mesa de centro. Paula surgiu na porta da cozinha. Ela usava um vestido de tecido leve, que parecia se moldar perfeitamente ao seu corpo, e trazia um copo de leite quente nas mãos. Aqui está, Lucas, disse ela, estendendo o copo com um sorriso que parecia conter algo mais. Vai te ajudar a relaxar depois de um dia tão puxado. Eu hesitei por um instante. O olhar dela era intenso, como se quisesse transmitir uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Mas o gesto parecia genuíno, então aceitei o copo e dei um gole. O leite estava morno e doce, reconfortante. Obrigado, prima, respondi, tentando desviar meu olhar do dela, que parecia não querer se afastar dos meus olhos. Ela se sentou ao meu lado no sofá, mantendo uma proximidade que me deixou levemente desconfortável. Artemis, o gato que parecia estar sempre por perto, pulou no meu colo. Poucos minutos depois de terminar o leite, senti um peso nos olhos. Um sono profundo e incontrolável tomou conta de mim. Minha cabeça pendeu para trás, e tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, o sol da manhã já invadia a sala, iluminando os móveis impecáveis. Minha cabeça estava pesada, como se tivesse dormido por dias. Estava deitado no sofá, coberto com uma manta que eu não lembrava de ter pegado. Artemis ainda estava sobre meu peito, ronronando baixinho. Paula estava na cozinha, mexendo distraidamente em uma xícara de café. Quando percebeu que eu havia acordado, virou-se com um sorriso tranquilo.
Bom dia, dorminhoco, disse ela com um tom casual que contrastava com a estranheza da situação. Você dormiu como uma pedra. Deve estar trabalhando demais. Esfreguei os olhos, tentando lembrar de como havia ido parar ali. Havia algo de incomum na maneira como ela olhava para mim. Era uma mistura de afeto e algo mais, algo que parecia estar além das palavras. Acho que exagerei no descanso ontem, murmurei, confuso. Não me lembro de ter deitado aqui. Ela deu de ombros como se não fosse nada importante. Mas havia uma pontada de diversão no seu sorriso. Talvez só tenha sido leite. Minha receita secreta é infalível para o sono. Nos dias seguintes, a rotina entre nós começou a mudar. Paula parecia cada vez mais presente e mais próxima. Sempre havia um toque sutil, um gesto que parecia mais íntimo do que deveria ser. Uma tarde, enquanto eu limpava os móveis da sala, ela entrou carregando uma bandeja com suco e biscoitos. Estava descalça, o vestido ligeiramente acima dos joelhos. Sentou-se no sofá, observando-me. Você trabalha tão duro, Lucas. É impressionante como você sempre está disposto a ajudar. Só estou retribuindo a hospitalidade, prima. É o mínimo que posso fazer, respondi, tentando manter o tom leve, mas sentindo a tensão no ar. Ela se aproximou, estendendo-me um copo de suco. Seus dedos tocaram os meus por um momento. Não era um simples gesto de entrega. Era algo mais. Artemis observava a cena de seu canto favorito no sofá, como um espectador silencioso. Lucas, sabia que sua presença aqui tornou meus dias mais alegres? Perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Engoli em seco, tentando manter o foco no copo de suco. Fico feliz em ajudar, Paula disse, desviando o olhar. Mas ela não parou por aí. No final da tarde, quando pedi licença para tomar um banho, ela respondeu com um sorriso sugestivo. Tome seu tempo. Você merece relaxar. Quem sabe um dia a gente não aproveita a piscina juntos. Aposto que você deve nadar muito bem. As noites seguintes trouxeram novas camadas de sedução. Paula parecia buscar qualquer desculpa para estar mais próxima. Um toque no ombro enquanto passava por mim na cozinha, um elogio exagerado ao meu trabalho, ou um comentário aparentemente inocente sobre como minha presença ali fazia a casa parecer mais viva. Certa vez, enquanto assistíamos a um filme, ela puxou uma manta para nos cobrir. Artemis, como de costume, saltou no meu colo, mas dessa vez Paula não deixou o gato roubar toda a atenção. Acho que Artemis está com ciúmes de mim, Lucas brincou, rindo enquanto se aproximava ainda mais. Eu ri nervosamente, mas não disse nada. A tensão estava clara. A linha entre a proximidade familiar e algo mais havia se tornado turva. Outra noite, ela reapareceu com o mesmo copo de leite quente. Eu quase recusei, mas sua insistência era irresistível. Confia em mim, Lucas. Isso é exatamente o que você precisa depois de um dia tão cansativo. Bebi, hesitante, e o sono veio ainda mais rápido dessa vez. A última coisa que vi antes de apagar foi Artemis, sentado no canto, olhando fixamente para mim com olhos que pareciam saber mais do que eu. Quando acordei, estava novamente no sofá, mas dessa vez Paula estava sentada ao meu lado, acariciando meus cabelos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Você é tão especial, Lucas. É raro encontrar alguém tão dedicado e inocente. Ela sorriu, mas havia algo de inquietante no tom. Foi naquele momento que percebi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo estava profundamente errado, e eu precisava tomar uma decisão. Os dias na casa de Paula começaram a adquirir um tom cada vez mais sombrio. As pequenas interações que antes me pareciam apenas singulares passaram a carregar um peso, uma estranheza que eu não conseguia ignorar. Artemis, o gato de olhos atentos, parecia estar sempre por perto, como se quisesse me alertar sobre algo. Apolo, por sua vez, ficava nas sombras, observando como uma presença silenciosa. Uma tarde, enquanto eu limpava a estante da sala, Artemis saltou em cima de uma pilha de caixas empilhadas num canto. Com um movimento ágil, ele derrubou uma das caixas no chão, espalhando papéis por toda parte. Artemis! Exclamei, frustrado, enquanto me abaixava para recolher a bagunça. Entre as folhas soltas, um envelope chamou minha atenção. Era amarelado pelo tempo e tinha o nome de alguém que eu não reconhecia escrito na parte de fora. Henrique Alves. Algo me fez parar.
A curiosidade foi mais forte. Eu abri o envelope e comecei a ler. A carta era longa, escrita com uma caligrafia apressada e cheia de rasuras, mas sua mensagem era clara. Henrique, um antigo funcionário da casa, descrevia experiências perturbadoras. Ele falava de massagens que começaram de forma inocente, mas que gradualmente se tornaram desconfortáveis. Comentava sobre como Paula tinha uma habilidade inquietante de manipular situações, sempre parecendo inofensiva, mas deixando uma sensação de vulnerabilidade e controle. Havia uma frase que me gelou a espinha: às vezes, sinto que ela sabe exatamente o que estou pensando, como se tivesse um poder sobre mim que eu não consigo explicar. É como se essa casa tivesse vida própria, e eu estivesse preso nela. Henrique finalizava a carta dizendo que havia decidido partir antes que as coisas fossem longe demais, mas o tom de sua escrita carregava medo e alívio por ter conseguido escapar. Segurei a carta com as mãos trêmulas. De repente, tudo que eu achava estranho fazia sentido. O leite quente que me fazia apagar, os olhares de Artemis, os toques sutis que pareciam quebrar minhas barreiras. A sensação de ser observado, mesmo quando estava sozinho, agora parecia inescapável. Guardei a carta no bolso e decidi sair para respirar. Precisava pensar, mas, acima de tudo, precisava de respostas. No caminho para o portão, cruzei com um vizinho idoso que estava varrendo a calçada. Ele me cumprimentou com um aceno cordial, mas sua expressão mudou quando perguntei sobre Paula. Ah, Paula, disse ele, hesitando. Você é o novo rapaz que está morando lá, não é? Assenti, tentando não parecer alarmado. Ele largou a vassoura e se aproximou, falando em um tom baixo, quase conspiratório. Escute, não quero me meter nos assuntos dos outros, mas já vi muitos jovens como você indo para aquela casa e saindo de repente. Todos pareciam perturbados de alguma forma. Nunca fiquei sabendo o que realmente aconteceu, mas sempre me perguntei o que aquela mulher faz para afastá-los assim. O arrepio que senti não foi apenas de medo, mas de confirmação. Eu agradeci o homem e voltei para o casarão com a cabeça girando. Cada passo parecia mais pesado, como se a própria casa estivesse me puxando para dentro de algo que eu não conseguia compreender. Naquela noite, enquanto jantávamos, tentei agir normalmente, mas era impossível ignorar o clima. Paula estava radiante, falando sobre como havia gostado de minha ajuda no jardim naquela tarde. Seus elogios, que antes eu via como gentileza, agora me soavam como tentativas de me manter sob controle. Quando a conversa diminuiu, decidi testar as águas. Paula, há quanto tempo você mora aqui? Perguntei casualmente. Ela inclinou a cabeça, como se a pergunta a tivesse surpreendido. Desde que voltei da faculdade. Por quê? Está pensando em ficar mais tempo? Respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Só estava curioso. Parece que essa casa tem muita história. Ela riu, mas havia algo no som de sua risada que me fez sentir como se ela estivesse rindo de mim, não comigo. Toda casa tem seus segredos, Lucas. Mas alguns segredos devem ficar onde estão, não acha? Aquela frase, dita com tanta leveza, fez meu estômago revirar. Artemis, como de costume, estava sentado em sua poltrona, olhando fixamente para mim. Senti que ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Mais tarde, naquela mesma noite, decidi investigar mais a fundo. Esperei até que Paula fosse dormir e comecei a explorar a casa. Caminhei silenciosamente pelos corredores, a luz fraca das luminárias criando sombras que pareciam dançar nas paredes. No porão, encontrei outra caixa cheia de papéis antigos. Entre eles, havia contratos de trabalho de outros jovens que haviam morado ali. Henrique Alves não era o único nome. Havia pelo menos 5 outros. Todos tinham deixado a casa abruptamente sem explicações. Uma sensação de opressão tomou conta de mim. Era como se o casarão estivesse vivo, conspirando contra mim. Artemis apareceu na porta do porão, me olhando com olhos penetrantes, e então soltou um miado longo e agudo. Foi o suficiente para me fazer sair correndo. Eu precisava de respostas, mas, acima de tudo, precisava sair dali. Decidi confrontá-la. Naquela noite, esperei até que ela pedisse outra massagem. Quando comecei, parei de repente. Paula, eu preciso saber. Por que você faz isso? Por que me deixa desconfortável? Como se estivesse testando meus limites? Perguntei, encarando-a. Ela riu.
como se minha pergunta fosse uma piada. Lucas, você está exagerando. Eu só gosto de aproveitar a vida. Se isso te deixa desconfortável, talvez o problema esteja em você, não em mim. Aquilo foi a gota d'água. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora, deixando os 2 gatos me observando da janela. Hoje, aos 26 anos, lembro dessa experiência com um misto de desconforto e alívio por ter saído daquela situação. Artemis e Apolo ficaram gravados na minha memória como símbolos de alerta. Talvez os gatos sempre tenham sabido o que estava por vir. Essa experiência me ensinou que nem sempre quem está próximo tem boas intenções, e que devemos escutar nosso instinto, e talvez os gatinhos de desejo, quando algo não parece certo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Se essa história tocou seu coração e trouxe reflexão, imagine o que mais temos guardado para você. Deixe seu like para mostrar que está com a gente e se inscreva agora para não perder nenhuma de nossas próximas histórias inspiradoras. Juntos vamos explorar histórias que emocionam, surpreendem e, quem sabe, até transformam. Te vejo na próxima!